Olá pessoal, estamos aqui nesse vídeo para resolver a prova P1, né, a primeira prova de Geometria Analítica e Álgebra Linear do turno do noturno, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão trazia uma figura, né, uma pirâmide, que é o que estava no enunciado. Olha bem, a base A, B, C, D, tá? É um quadrilátero irregular. Então, não dá para ficar falando aquelas coisas que é paralelo, nada disso, tá bom? Dava para gente que o vetor U é AB, o vetor V é AD, o vetor W é AE. Dizia também que G era ponto de trissecção de BE. Isso significa que o ponto G, né, divide aqui certinho em 3 partes iguais. Falava ainda também que o ponto M é o ponto médio de AE, tá bom? Bom, com esses dados, pedia-se o seguinte: localize na figura o ponto F. Ele dava uma condição vetorial para a gente. Ele dizia que 3BF mais 6EF igual ao vetor nulo. Na realidade, ele está dizendo para a gente que BF é menos 2EF. Bom, ele pede para justificar. Então, vamos lá. Lembra que nós fizemos? Eu vou dizer que BF igual a menos 2EF. Isso significa que o ponto F está onde? No segmento BE. Então, vamos lá. Em cima, pode ser que seja no segmento, mas pode ser que seja na reta BE. Então, eu vou escrever o quê? Que BF mais FE igual a BE. BF, FE igual a BE. Tá bom? Então, temos aqui duas equações. O que a gente pode fazer? Isso aqui é sempre verdade, né? Soma de vetor. Então, a gente pode substituir. Então, vamos lá. Eu sei que BE é menos 2EF, então, menos 2EF, mais FE, isso é BE. Bom? Então, lembra? Ó, menos, menos. O que significa? Que eu troco o sentido de que vetor? Desse vetor. Então, aqui eu posso escrever 2 vezes FE mais FE igual a BE. Agora, eu tenho 2 vetores iguais, FE, FE, 3 FE igual a BE. Eu tiro que o FE é 1/3 de BE. O que está querendo dizer isso? FE, como a gente já sabia. Por quê? Por que a gente já sabia? Porque a gente estava olhando aqui. Então, o que a gente sabe? Que o FE e o BE são paralelos, são vetores paralelos, que o FE é 1/3 de BE. Então, aonde eu vou colocar o ponto F? Ó, BE, o FE é um vetor que sai do F, tá? F chega no E, então ele tem que estar aqui. Então, aqui está o ponto F, tá bom? Então, ele também é um ponto de trissecção. Achamos o ponto F. Aí, vamos para a segunda questão, para a parte B da questão. A parte B da questão pede coordenadas de vetor, tá? Em relação à base, qual é a base que ele vai nos indicar? U, V e W. Então, vamos, primeira coisa. Vamos acreditar que isso é base. Tem uma pirâmide. U, V e W não podem ser coplanares. Então, eles são não coplanares. Se eles são não coplanares, 3 vetores, R3 não coplanares, eu tenho uma base. Então, eu posso escrever qualquer vetor que eu queira, né, como combinação desse, né, do R3, como combinação linear desses vetores. Então, vamos lá. Ele pede primeiro o vetor X, que é BE. BE, esse grandão aqui, ó. Grandão para mim, que estou baixinho, né? Tá bom? Esse é o X. Tá? Então, vamos lá. BE. Quero escrever como combinação linear de U, V e W. Tá? BE, sai do B, chega no E. Então, o que eu vou escrever? BA mais AE. Sim? E esses vetores têm nome? BA
menos U, sentido oposto. Menos U, acho que dá para escrever aqui. Menos U mais o AE, que é W. Tá bom? Muita gente na prova parava aqui. Isso não é a resposta da questão. A questão tinha bem claro, escreva as coordenadas do vetor. Então, eu preciso escrever as coordenadas desse vetor. Quer dizer, eu preciso saber os coeficientes da combinação linear que gera o vetor x com esses três vetores. Então, eu tinha que olhar aqui e enxergar isso. Menos U mais 0V mais W. Então, eu tinha que enxergar que o vetor x é igual a quem? Menos 1, primeiro vetor da base. 0, segundo vetor da base. E W, terceiro vetor da base, e indicar quem eu estou usando. Tá? Então, parar aqui, isso não é coordenada. Deixa eu escrever como combinação linear. Coordenada é uma representação numérica. Tá bom? Bom, semelhante, pedir a outro vetor, y, DE. Certo? Então, é aquele que está lá atrás, ó. Se a gente olhar aqui, ó, esse aqui. Esse é o vetor y, tá? Ó, vê assim, vê a pirâmide, ele está lá atrás. Quer dizer, se ela estiver virada assim, né? Então, vamos lá. D. Mesma coisa, sai do D, chega no E. Pensando em quem? No UVW. Não adianta pensar em outra coisa que não é o que eu quero. Então, vamos lá. Se a gente olhar DE, vou fazer mais rapidinho, tá bom? DE, DA, mais AE. DA, um vetor de sentido oposto ao vetor V. Como é que eu simbolizo isso? Menos V. Tá? Menos V, e o AE é o que a gente já conhece, que é o W. Mesmo raciocínio. Coordenadas. Quem está multiplicando o vetor U? 0. 0, não é ninguém, é o 0. Tá? Menos 1, 1, base B. Tá bom? E aí vinha na sequência, outro. AF, cadê o AF? Então, vamos olhar. O AF sai do A e chega no F. É esse aqui, esse aqui. Vou pôr o M ali. Esse é o Z, tá bom? Vamos lá, mesma coisa. Cadê o Z? O Z. Sai do A e chega no F. Então, é AB mais BF. Tá bom? AB. AB é U. Tá bom? BF é quem? É 2/3 de X. Bom, aqui eu posso pensar de dois jeitos. Eu posso resolver de dois jeitos. Um é olhar para cá e fazer o seguinte, olha, quem é o X? O X, eu já tenho o X aqui, ó. Tá ele aqui. Tudo bem? Então, eu posso daqui escrever o seguinte, escrever que U mais 2/3 do X. Quem é o X? Menos U mais W. Bom, aqui eu paro um pouco e digo para vocês o seguinte, ó, muita gente esqueceu disso, ó, não pode, presta atenção, tá? 2/3 vezes isso. Então, menos aqui, multiplica e aqui. E aí, o que que dá isso? Vamos lá. 1, né? 1 menos 2/3, 1/3 de U. Mais este vezes este, né? O 1zinho aqui, 2/3 de W. E aí, a mesma ladainha. 1/3, 0, 2/3. Na base B. O outro jeito que eu falei, né, que tem dois, é o seguinte, ó, pensa assim, onde nós vamos olhar? Aqui o X, tá bom? O que que eu conheço já do X? Eu conheço as coordenadas do vetor X. Então, poderia fazer um trabalho, né, com coordenadas, tá? Vou apagar e nós vamos fazer com coordenadas para ver como é que fica. Tem que dar a mesma coisa,
Então, vamos lá. Mais 2/3 de x. Então, o que eu penso? Quem é o U? O U é o primeiro vetor da base. Como é que eu escrevo esse vetor em função dessa base? Eu tenho que escrever esse cara como combinação linear de U, V e W. Bom, tá fácil, né? U, V e W. Mais o meu vetor x, 2/3 do meu vetor x. Cadê ele? Menos 1, 0 e 1. De novo, hein? De novo. Cuidado, pelo amor de Deus. Ó, aqui, aqui, aqui. Soma vetor. Vai dar o quê? Esse com esse, 1/3, 0 e 2/3. Tá bom? Igual. Andamos? Então, temos o x, temos o y, temos o z. Vou botar a ordem aqui? Então, vamos. Então, vamos passar a limpo e vamos escrever o x aqui. Quais são as coordenadas do x? Olha ele aqui, ó. Menos 1, 0 e 1 na base B. O y, cadê ele nessa bagunça? Tá aqui, o y, 0, sim? Menos 1 e 1 na base B. E o z, que nós acabamos de achar, 1/3, 0, 2/3 na base B. Bom, tá tudo aí? Tá aí. Falta 1. Rapidinho. Vamos lá. Falta o T. O T. O T é o AG. É o AG. Tá bom? Então, vamos lá, de novo. Cadê o AG? Tá aqui, ó. Esse é o T. Tá? Então, ó. X, Y, Z e T. Vamos lá, escrever o T. De novo. O T, eu vou fazer o mesmo raciocínio do outro. AB mais BG. AB mais BG. AB é U. BG, 1/3 de quem? Do X. 1/3 do X. Tá? Aí, tanto faz o jeito que faz. U mais 1/3 de quem? De menos U mais W, que era o X. Como é que eu sei tão rapidinho? Não é porque eu tenho uma memória, não, porque eu estou olhando aqui. Tá? De novo aqui o mesmo erro, ó. Então, vamos lá, fazer conta direito. O que vai dar? 1 menos 1/3. 2/3. Tá? Não tem V, 0. E W, 1/3 de W. Pronto. Tá bom? E assim nós fechamos o item A dessa questão. Vou passar limpo, vou pôr aqui o T, tá? O T, 2/3, 0 e 1/3. Pronto, bonitinho. Tá? Então, o que fizemos? Uma base, escrevemos 3 vetores como combinação linear desses vetores da base. Esse era o item B. O item C fazia o seguinte, ó. Criava, esse é o item C. Criavam dois conjuntos de vetores envolvendo esses 4 aí. O primeiro era assim, x, y e z. Tá bom? E ó, meu mundo, R3. X, Y e Z. E um outro, B2, X, Z e T. Bom, perguntava assim, tenho 2 conjuntos com 3 vetores, tem chance de ser base? Tem, porque eu preciso de 3 vetores. E perguntava se é base. Bom, para ser base, 3 vetores, já tá bom. Eu preciso olhar se eles são LI, quer dizer, se esse conjunto B1 é LI, linearmente independentes, ou LD. Se eles forem linearmente independentes, eu tenho base. Se eles forem linearmente dependentes, tá? Eu não tenho base. Isso lá nós já vimos nas nossas aulas. Então, como é que eu justifico isso? Um jeito,
né? É olhar para a figura. O que a gente sabe? 3 vetores LI no R3, o que eles têm? Representantes não coplanares. Então, vamos olhar. X, e o contrário, lembra? Ou é o conjunto ou é LI ou é LD. Então, se ele for LI, tá? Não coplanar, contrário, LD coplanar. Então, vamos olhar. X, Y e Z. X, Y e Z. Tá bom? X, Y e Z. X, Y e Z. LI ou LD. Tá? Então, a gente enxerga que eles não são coplanares, percebe? Ó, eu tenho este plano, uma face, e o outro está lá atrás, tá bom? Senão não vai dar uma pirâmide. Então, este cara é um conjunto LI. Logo, B1 é base. Tá? Esse era o primeiro jeito. Bom, vamos aproveitar, vamos olhar o B2 nesse mesmo jeito, e depois eu falo para vocês o que podia ser feito, tanto um como no outro, porque a pergunta é a mesma. B2, X, Z e T. X, Z e T. Tudo na mesma face. Enxerga? Tudo na mesma face. Logo, LD. Logo, B2 não é base. Bom, pronto, justifiquei, tudo em ordem. O que aconteceu? O que eu posso fazer? Eu posso ir para o lado algébrico da coisa e pensar na definição de LI e LD. Então, qual era a definição de LI e LD? Um conjunto, tá, de vetores, vamos pegar esse aqui. Um conjunto de vetores, LI ou LD, se eu monto a combinação linear, igual ao vetor nulo, se a única solução for alfa igual a beta, única, hein? Porque sempre é solução, tá? Eu digo que o conjunto, tá, é LI. Então, vamos lá. O que a gente fazia? O que pode ser feito? Quem é o X? Põe as coordenadas. Quem é o Y? Põe as coordenadas. Quem é o Z? Põe as coordenadas. E aí, o que eu caio? Eu caio num sistema homogêneo. 3 equações, 3 incógnitas. Resolvo o sistema homogêneo. Uma única solução, LI, infinitas soluções LD. Bom, o que aconteceu aqui? O raciocínio se repete aqui, sim? Eu ponho X, Z e T aqui e faço a mesma coisa. Bom, no caso que era LI, a maioria é certa, resolve o sistema. O problema deu quando era LD. Porque quando os vetores eram LD, o sistema tem infinitas soluções. E aí, se não prestar muita atenção e não tiver muito firme na resolução de sistema, acabou, como muita gente acabou achando, que os vetores eram LI, porque misturava e achava uma solução. Tá? Então, cuidado quando vai resolver esse sistema. Outro jeito, está amarrado a esse sistema. Tá? Então, lembra bem, não é pegar o determinante, põe lá e tchau e benção. Não. Eu tenho que pensar nesse sistema. Esse sistema, eu estou com um sistema homogêneo, 3 equações, 3 incógnitas, regra de Cramer, e aí vai lá ver o que é a regra de Cramer, e aí entra a história do determinante. Nós vamos falar um pouco disso lá para frente, quando a gente entrar mesmo de vez na álgebra linear. Enfim, o que vocês faziam? Né? Podia ser feito. Pega o determinante de quem? Dos coeficientes, que vai ser quem? Esse vetor, y, por exemplo, aqui, x, y, z, monta o determinante, sim, colunas ou linhas, tanto faz. Resolve o determinante desta matriz, tá? E se der zero, LD, se der diferente de zero, LI, tá? Algumas coisas assim apareceu nessa resolução, tá? Muita gente escreveu isso aqui, ó. Olha só, tá vendo o vetor X? Tá vendo o vetor Z? E tá vendo aqui o vetor T, tá? O que significa isso, né? A ideia que começou a fazer estava boa, mas depois se entornou. Olha, começou a pensar assim, escreveram isso, tem zero aqui, tem zero aqui, tem zero aqui, está no R2. Isso é mentira. Tá, eu estou no R3. O que eu poderia observar, e seria uma justificativa até bonita, é o seguinte.
Se aqui tem 0, aqui tem 0, aqui tem 0, esses 3 vetores estariam no plano determinado por U e W. Sim? Olha aqui, ó. U e W, que é verdade. Tá bom? Então, isso seria uma justificativa. O que apareceu é que não foi bom, né? Foi que aparecia a ideia do R2. Não é isso, não é isso. Tá? Pronto? Esse era o item D. Tranquilo. Bom, o item C, vamos para o item D. O item D é outra coisa. O que aconteceu? Ó, definição de coordenadas. Tá? A palavra coordenadas está vinculada à base. Se eu não tenho base, é coordenadas, porque a coordenada, pensa bem, você começa a representar esse vetor, isso, não pode ter várias representações, é única. E isso só acontece quando eu tenho base. Então, estou falando em coordenadas, estou falando em base. Então, eu teria que perceber que lá no item anterior, quem que era a base? Era B1. Então, eu tinha que escrever, isso aqui era a base. E nesse item D, pedia para escrever um vetor, cadê o item D aqui? O vetor S, que é AM, ele pedia para escrever esse vetor na base que você encontrou lá no item anterior. Bom, lá uma era a base, uma não, então era essa daqui que eu tinha que escrever. Era isso que eu queria. O que aconteceu? Teve gente que acertou o item C, só que quando foi para o item D, achava a base nos dois. Então, quer dizer, não está claro o que é base, não está claro o que é coordenada. Então, pensa bem, coordenadas eu escrevo quando eu tenho base. Tá bom? AM. AM. Nossa, aqui já virou uma bagunça, né? AM está aqui. Tá vendo o AM? O AM está em cima do W. Tá bom isso? O AM está ali em cima do W. Então, vamos lá. O vetor S, vou apagar aqui, senão não vou conseguir fazer. O vetor S, na realidade, é meio de W. Tá bom? O que eu quero? Eu quero escrever o vetor W como combinação linear de x, y e z. Bom, olha para a figura aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse cara é meio de W. Tá vendo quem é o W? O W é AF mais FE. Então, vou escrever, ó, meio de W. Meio de que vetor, tá? O vetor AE. Meio de AE. Quem é o AE? Sai do A, chega no E. Meio de quem? AE. AF. Mais aquele pedacinho lá, FE. FE. Igual. AF. AF é o Z. FE, um pedacinho de quem? De X. Que pedaço? Um terço. Por quê? Porque o F está lá dividido em um terço. Então, como é que fica? Meio de AF. AF, quem é mesmo? Que eu já esqueci. É Z mais um terço de X. Pronto. Isso dá um sexto de X mais um meio de Z. Acabou? Não, não acabou. Eu quero coordenadas. Então, vamos lá. Um sexto, 0, um meio, na base de 1. Tudo bem? Tá? Então, aqui era para escrever naquilo que era a base, não para escrever de qualquer jeito, certo? Algumas soluções diferentes apareceram. Uma delas pensava em coordenadas e escrevia em combinação linear. Então, uma delas era a seguinte, ó. Pensava assim, o S é meio de W. Então, o S é 0, 0, meio na base B. Lembra? Já falei lá atrás do U, aquela hora. E aí escrevia isso como alfa, x, mais beta, y, mais gama z. E aí fazia o quê? Substituía coordenadas, idem, todo mundo na mesma base, resolvia um sistema. Dava mais trabalho, tá bom? Então essa, tá, era a questão 1 da prova do noturno.
Vamos à questão 2. A questão 2 apresentava essa figura, tá? Dava para a gente um vetorzinho aqui, um vetorzinho que chamava A, e no enunciado dizia assim: A representa o versor de um vetor x diferente do vetor nulo. Bom, versor, aqui que está a chave do exercício. É saber o que é versor. Então, versor de alguém, versor do vetor x, é um vetor que tem mesma direção, mesmo sentido, tá? Do que o vetor x. Bom, então eu já sei que o vetor x é um vetor paralelo, sim? Que tem mesmo sentido, eu não sei o tamanho dele, tá? A norma dele eu não sei. Então vamos lá. O que eu quero? Desenhar um vetor B paralelo a x. Opa, paralelo a x, x é paralelo a A, tá todo mundo aqui. O que ele tem? Mesmo sentido. Mesmo sentido, eu já sei que o vetor x, né? Já sei que o vetor x tem este sentido. E de tamanho 3. Bom, se isso aqui é versor, esse quadradinho significa 1. Então, o que ele tem? Mesmo sentido que x. A norma dele é 3 e eu tenho que desenhá-lo a partir do ponto B. Então, 1, 2, 3. Está aqui. Esse é o vetorzinho B. Tá bom? O item C, mesma coisa. Item C. Item B, vetor C. Paralelo a x. Paralelo a x. De novo, mesma direção, tá? Tem sentido oposto. Eu sei que o x tem esse sentido, então o vetor C tem sentido oposto, tamanho, norma 2. Então, eu venho para cá, está aqui o vetor Czinho. Tá bom? No item C, e esse foi o problema desta questão, que vale a pena comentar, é o seguinte, ó. Ele dava para a gente esse vetor D, tá bom? Pela figura, a gente concluía que a norma de D é 4, tá bom? Pela figura lá, 1, 2, 3, 4. Ele dizia que era menos 2x, tá? Menos 2x. Que era menos aqui, não tinha dúvida, porque eles têm sentidos opostos, tá? É só pensar, eu já sei que o x está para cá. Então, eles têm sentidos opostos. E o D é o dobro, né? Só de olhar, sem pensar muito, o que eu já sei? Eu sei que o vetor x vai ter tamanho, né, norma 2, era fácil desenhar um x. Era fácil desenhar um x. Agora, tinha aquela palavrinha, né? Eu preciso justificar isso. Bom, como é que eu vou justificar? Eu olhei lá? Não, isso é feio, né? Então vamos olhar. E aqui começaram a aparecer umas coisas assim. Norma de D igual a norma de menos 2x. Porque, presta bem atenção, né? Paralelo, já sei, sentido oposto, só preciso saber a norma de x, que é o que pediu o exercício, a norma de x. Então, vamos lá. Aqui aconteceram várias coisas. Por exemplo, né? Por exemplo, olha, isso é feio, hein? Mas é o que apareceu. Norma de D igual a menos 2 vezes a norma de x. Menos. Não dá, né? Norma, vetor, direção, sentido em norma. A norma é positiva, sempre, sempre. Então, isso aqui não podia escrever. O que eu posso escrever é o seguinte, vou escrever aqui, tá bom? O que eu posso escrever é que a norma de D é o módulo de menos 2, norma de x. Tudo bem? Lembra que a gente, desde o começo do ano, vem insistindo em colocar norma nessa simbologia? Não precisava, mas a gente insiste nisso para deixar bem claro para vocês o que é norma de vetor e o que é um módulo de um número, tá bom? Daqui, eu tiraria que 4 é igual a 2, norma de x, e tiraria que a norma de x é 2. Tudo bem? E aí, representar era fácil. Tá? Então, nessa questão, eu precisava saber o que é versor. Bom, essa foi a segunda questão. Vamos agora para a questão 3. Questão 3 trazia novamente uma figura, tá? Essa figura, um paralelepípedo, tá?
todas, né? Todas as faces são paralelogramos. Esse igual a esse com esse, tudo bem? Tudo bonitinho. Vamos lá. O que era dado pra gente? Alguns pontos. A, B, D e o E. O E tinha um parâmetro aqui, tá bom? Então vamos lá. Item A. Item A. No item A, pedia as coordenadas do ponto C. Justifique. Eu preciso saber e contar, escrever como é que eu acho o ponto C. Então vamos lá. Paralelepípedo, paralelogramo. Então eu sei que o A, B, C, D é um paralelogramo. Certo? Se ele é um paralelogramo e eu sei as coisas de vetor, né? Então eu sei que este vetor AD e o vetor BC são iguais. Então eu sei que o vetor AD, deixa eu dar um giz branco, o vetor AD é igual ao vetor BC. Bom, aí eu vou lá para a teoria de vetor. O que eu sei de vetor? O que eu sei? Né? Notação de Grassmann. Então eu sei que o BC é C menos B. Isso aqui é igual a AD. Então eu sei que o ponto C parte, né? Eu pego, né, como se fosse uma translação do B do vetor AD. Bom, ponto B eu tenho. O vetor AD não tenho, mas eu acho. O vetor AD, o que eu faço? D menos A. Tá bom? Então vamos lá? D menos A, vetor. Então vamos lá. 0 menos menos 1. 1. 5 menos 3. 2. E 3 menos 2, 1. Está aqui as coordenadas. Bom, nessa hora, nós estamos trabalhando na base canônica. Então, como a gente combinou, não coloco nada aqui e vou em frente nisso, tá bom? Então, vamos lá, agora fazer conta. Agora está fácil, né? Então, o ponto C fica o B, cadê o B? 0, 2, 1, mais o vetor AD. Lembra, tudo isso é uma notação de Grassmann, né? Então, não estou somando ponto com vetor. É tudo uma notação que nos ajuda no cálculo. Então, o C é igual, ponto, né? 1, 4, 2. Está aí o ponto C. Bom, vou pôr ele aqui, se de repente eu precisar dele, já está bonitinho aqui. 1, 4, 2. Essa era a primeira questão, não teve muita dificuldade, né? Era bem simples de fazer. Tá bom? Então, paralelogramo, AD igual a BC, resolvo isso. Pronto. Segundo item, o item B. O item B pedia ângulo. E pedia e falava para a gente usar o produto escalar. Eu quero ângulo e pensando em produto escalar. Bom, no formulário da prova tinha tudo isso. Então, a gente podia dizer que o cosseno de beta é o produto escalar de AB por AC, norma de AB, norma de AC. Tá bom? Então, vamos ver o que temos aqui, quais vetores que a gente tem. AB, tem um AB? Não tem, então preciso achar. Então, vamos lá. AB. AB. B menos A. B menos A. 0 menos menos 1. 1. 2 menos 3. Menos 1. 1 menos 2 menos 1. Tá bom? Qual é o outro envolvido na história? A C. Não está aí? Mas está fácil. A C. C menos A. 1 menos menos 1. 2. 4 menos 3. 1. 2 menos 2, 0. Pronto. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, simples, fazer umas contas.
Produto escalar. Lembra como é que eu faço o produto escalar entre dois vetores? Né? Multiplicar suas coordenadas. Então, fica 1 vezes 2, 2, menos 1 vezes 1, menos 1, menos 1 vezes 0, 0. Embaixo, norma de vetor. Vamos lá? Olha para cá, olha para cá. Norma de AB. Norma, estou na base canônica, posso usar, né? Pitágoras, praticamente, certo? Então, o que eu escrevo aqui? 1 ao quadrado, menos 1, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. 1, 2, 3. Preciso agora de quem? Da norma de AC. Norma de AC. Vamos lá, de novo. Sim? 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. 4, 5. Então, aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 5. Tudo bem? E aí, 1 sobre raiz de 15. Essa era a nossa solução, tá? Porque ele pedia o cosseno. Não precisava fazer conta, não precisava fazer nada. Deixava aí bonitinho o cosseno do ângulo. Tá bom? O item C agora. O item C. O item C dizia o seguinte. Ele quer, tá vendo? Nosso ponto E, não sei quem é o Y, tá? Eu não sei, não sei. Ele quer que a gente saiba isso, quanto que dá isso, para que, né, a projeção do vetor AE, né, AE, na direção de AC, que este vetor projeção, tá bom? Seja igual a um vetor dado. Então, vou chamar esse ponto aqui de I. Então, vamos lá, vamos escrever o enunciado. Ele dizia assim, o que eu quero? Eu quero E. O que eu quero? Lembra? Eu quero E. Achar o E significa procurar o Y. É isso que eu quero. Eu tenho uma incógnita só no meu problema. Então, vamos fazer o seguinte. Olha o que ele dá. Ele diz que o vetor A, que é a projeção ortogonal do vetor AE na direção de AC, esse vetor é 3/5 de 2, 1, 0. Tá bom? Tá? Bom. Então, vamos lá. Formulário. O formulário dizia pra gente que a projeção de um vetor na direção de outro vetor, quer dizer, esse vetor Azinho, é um vetor paralelo a C e A, né? E o número que está aqui na frente, né? Como é que ele sai? Pelo produto escalar de AE por AC dividido pela norma de AC ao quadrado. Tudo bem? E isso aqui, que depois eu vou melhorar aqui, era 3/5 de 2, 1, 0. Bom, cuidado, tá? Nessa questão precisa um pouco de cuidado. Na correção, teve alunos que fizeram o seguinte, tá? Olharam para cá, disseram que isso era C, tá? E acharam o ponto C, né, com esta relação. Aqui daria sorte, né? Porque se a gente olhar é isso mesmo, mas depois que eu calculei, tá? Então, perceba o seguinte, eu não posso dizer isso, porque pode ser que aqui tenha um vetor paralelo ao AC. Eu estou dizendo que está na direção do AC. Isso não significa que aquele vetor é o AC. É isso que eu estou falando, olha. Pode ser que eu tenha assim, sei lá, 3/5 de 0,03. Só para ficar facinho, tá bom? Eu não preciso escrever assim. Eu posso escrever 9/5 de 0,01. Tá bom? E aí você vai dizer que esse vetor é igual a esse? Não dá. Ficou claro? Então, cuidado nessa questão. Dá uma vontade louca da gente dizer que isso é 3, que isso é 5 e que esse é o AC. Vai ser, pelos dados, né? Bondade nossa lá de botar o exercício bonitinho, mas não sei. Então, vamos lá. Eu preciso calcular o produto escalar de AE com AC. Então, vamos apagar isso aqui. Venho aqui no meu cantinho
e calculo, o AC eu já tenho. Vou calcular o AE. Então, vamos lá. Esse menos esse. 2 menos 1, 3. E aqui, de novo, ó, teve gente que fez uma coisa feia, né? Isso menos isso. Teve gente que pôs 3y. Cuidado. Isso aqui é um número. Isso menos isso. Então, é y menos 3. 3 menos 2, 1. Tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Produto escalar de quem? De quem? Deste com este. Tá? Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. Y menos 3 vezes 1, y menos 3. 1 vezes 0, 0. Módulo de AC. Está aqui, ó, já tínhamos calculado no item anterior. Já tínhamos no item anterior. O módulo de AC é quanto? É raiz de 5 ao quadrado, 5. Vetor AC. Bom, agora sim, ó, agora ficou bom. Ó, o que ficou bom? Esse vetor, isso é igual a isso, a projeção é esse vetor. A projeção, né, pela definição bonitinha, é esse vetor. E aí vem a pergunta, eu quero saber o que eu quero? O y, para que este vetor seja igual a este vetor. Este vetor é igual a este. Então, este número tem que ser igual a esse. E aí eu estou numa coisa puramente numérica. Tá? Então, eu estou 3, né? 6 menos 3, 3, mais y, sobre 5, tem que ser igual a 3/5. Isso implica que o y é 0. Fechou? Aí, o nosso ponto E, tá? O nosso ponto E, cadê ele aqui que eu perdi? O nosso ponto E vai ficar 2, 0 e 3. Essa era a resposta do item C. O item D era mais simples, mas deu muita confusão. Dá uma olhada no que a gente pedia. Item D. Ó, o item D dizia assim, eu quero um vetor que dê a direção da altura do paralelepípedo relativa ao vértice E. Então, ó, eu quero um vetor que está aqui, ó. Eu quero um vetor que está aí. Eu quero um vetor, sei lá, vamos dar o nome dele H. Eu quero um vetor que seja paralelo ao vetor EI. É isso que eu quero. Altura, altura. O que aconteceu? Muita gente achou que a altura era a E. Tá? Não sei como é que tá. Né? Não sei se isso... não tem o ângulo, né? Não sei esse ângulo, tá bom? Então, vamos lá. O que eu teria que fazer? Achar o vetor EI. Quem é o vetor EI? Aí já estamos de novo, tá? EA mais AI, tá bom? EA. Cadê o vetor EA? Ó, AE é 3, 3 e 1. Lembra que isso aqui é 0? Que é menos 3. Que isso aqui era 0? Então, o vetor AE é 3, menos 3 e 1. Então, o vetor EA, sentido oposto, o que a gente faz? Eu sei que o vetor EA é menos 3, 3, menos 1, sentido oposto. Mais o AI. Quem é o AI? O AI é o nosso Azinho, é a projeção, porque isso aqui é 90 graus. Então, eu tenho aqui a projeção. Então, tem que somar aqui o vetor A, que é dado lá no item anterior, 3/5 de 2, 1 e 0. Então, olha bem, ó, isso aqui era dado, é o vetor A. Pronto? Aí, vamos fazer conta. Vamos fazer conta, tá?
Então, olha só, sempre tomando cuidado, sim? Conta. Vou fazer aqui, posso apagar, né? Então, vamos lá. Então, olha, menos 3 mais 6 quintos, tudo bem? Menos 3 mais 6 quintos. Então, o que que dá? 15, tá? 15, menos 15 mais 6. Então, isso aqui vai dar menos 9 quintos. Então, aqui menos 9 quintos. O outro é 3, 3 mais 3 quintos. Estão vendo de onde eu estou tirando essas coisas? 15 mais 3, 18 quintos. O último está fácil, né? Ali dá 0, aqui dá menos 1. Esse é o vetor AE. Desculpa, EI. O que eu quero? Eu quero um vetor que dê a direção da altura. Eu quero um vetor paralelo a EI. Não preciso pegar esse. Não preciso pegar esse. Olha o que eu vou pegar, ó. Por exemplo, o meu H, a minha resposta vai ser assim, ó. 9 menos 18 e 5. Essa vai ser a minha resposta. Da onde eu tirei isso? Da onde eu tirei? Tá? Eu olho para esse vetor, eu não preciso pegar esse. Eu posso pegar qualquer vetor paralelo a esse. Então, o que eu fiz aqui? Multipliquei por menos 5. Por que menos 5? Para não ficar com fração. Pronto, para ficar bonitinho. Combinado? Tudo certo? Essa, então, era a questão 3 da nossa prova. Vamos agora à quarta questão. A quarta questão era a seguinte. Dois vetores num espaço bidimensional, R2, XY. O que a gente sabia? A norma de U é 2, a norma de V é 3, o ângulo entre U e I, vetor I, e J, então quer dizer, é isso aqui, tá? O ângulo entre U e I, lado positivo, lembra disso, ó, o I está para cá. Ângulo entre vetores, sim? De 0 a 180, o menor ângulo, tá bom? Então vamos lá, isso é dado. O que ele quer? Ele quer o cosseno de beta, onde ele tem um outro vetor V aí, que eu não sei onde está. Ele quer que a gente descubra o cosseno do beta, sabendo que o produto escalar entre U e V é menos 3. Bom, se sair fazendo conta vai achar, mas dessa hora eu já sei que esse ângulo é maior que 90. Tudo bem? Produto escalar negativo, o ângulo entre o vetor U e o vetor V, tá, tem que ser maior do que 90. Tá bom? Isso é uma coisa, né? Não vamos esquecer isso, sei lá, porque senão muita gente errou em conta, porque não percebeu isso. Se a gente vai olhando só as contas e às vezes usa a calculadora, como muita gente usou aqui, acaba achando um ângulo errado. Então vamos lá. Nossa história, produto escalar. Cosseno de beta, U escalar V, norma de U, norma de V. Tá bom? Então vamos lá. Eu escalar menos 3, norma de U 2, norma de V 3, né? Então é 2 vezes 3, isso aqui, vezes, né? Isso dá menos meio. Tá bom? Então, a pergunta é essa, ó. Aqui muita gente errou, porque primeiro que não olhou direito, menos, e outra que me apresentaram dois ângulos, não são. Ah, mas você vai dizer o seguinte, mas se o cosseno, se eu tiver no círculo trigonométrico, tá bom, tá? Se eu pego menos meio, cosseno menos meio, olha, eu tenho dois ângulos, um é este e o outro é este. Tá bom, isso é verdade. Aqui não funciona. Porque eu quero o ângulo entre vetor. Então, esse aqui não funciona. É só um. Certo? Tá bom. Qual é o ângulo que o cosseno dá menos meio? Tá? De 0 a 180. O beta é 120. Tá bom? Tá? Então, cuidado, né? Era de se esperar, né? Algumas coisas já estavam dando a dica. O item B pedia para representar esse vetor V. Aqui muita gente
não prestou atenção, vamos dizer assim. O ângulo entre os vetores é 120. A maioria fez isso. Estava bom até, né? Ó, aqui, pega isso aqui, me põe aqui mais ou menos, tá bom? Tá? Este ângulo é 120. Opa! Esse ângulo é 120. O tamanho do V é maior do que o U. Quanto? Uma unidade maior, mais ou menos isso. Bom, também não precisava ser tão, né? Esse era o V. Mas, pessoal, tem dois Vs. Olha só, pega um vetor. Põe um vetor aí que o ângulo é, sei lá, 30. Pronto. Pus um. Ó, pus outro. Tá? Então, muita gente esqueceu de colocar o segundo vetor, que era assim, ó, 120 mais daqui. Então, teve gente que botou 120 do eixo X, não é. 120 é o ângulo entre os vetores U e V. Então, eu teria que pôr daqui 120. Tudo bem? Aqui eu já tenho 30, π sobre 6, 90. Aqui estava o outro vetor. Tudo bem? Então, vou chamar esse de V1, vou chamar esse de V2. Então, tínhamos dois vetores em questão, tá? Ângulo U, 120, desculpa, vetor U, 120, vetor U, 120. Tá bom? Então, olha, não é assim, não é que aqui tem dois ângulos. Aqui só tem um ângulo. Né? O ângulo entre dois vetores não é indeciso, é um. O problema aqui é que eu tenho dois vetores que satisfazem essa condição. Tá bom? Item B. O item C, vocês fazem isso na física até. O item C pedia assim, olha, estou no bidimensional, R2, eu quero as coordenadas do vetor V1, as coordenadas do vetor V2. Tá bom? É isso que ele pediu. Vou começar pelo mais fácil, V2. Coordenadas do V2. Facinho. Por quê? Está no eixo. Que eixo? Eixo Y. Sim? A abscissa é 0. E esse tamanho é o tamanho do vetor V3. Tá? Então, 0 e menos 3. Esse era fácil. Sim? Justificativa, o vetor V2 tem um representante no eixo OY. Pronto. Tá? Esse é fácil. Bom? Isso não quer dizer que o outro não é fácil, também é. Para quem estudou, é. Então, vamos lá. O que eu quero agora? Eu quero as coordenadas deste vetor. Ó, eu quero saber quem é esse número e quero saber quem é esse número. Bom, x já é negativo. Vou até pôr aqui, ó. Onde está? V1 aqui. Vou pôr até um menos aqui. Tá? Por quê? Estou enxergando. E já sei até que o y é positivo, ó. Antes de começar a fazer as contas. Isso dá um pouco mais de segurança para a gente, né? Porque às vezes a gente erra numa conta e isso já tem alguma coisa já meia segura. Bom, então vamos lá. Vou apagar aqui, esse é fácil, já foi? Tchau, pronto. Vamos olhar para cá. Tem vários jeitos de pensar. Vou contar para vocês como eu pensei. Pensei assim. Bom, 30, 120, 180, tudo bem? Esse ângulo todo é 150, aqui é 30. Tá entendendo o que eu falei? Ó, 30, 120, ó, este grandão, porque agora não me interessa mais esse cara, assim, eu estou pensando nesse. Vou até apagar para não me incomodar. Não estou mais pensando nisso, ó. Não estou mais pensando nele. Nem nesse de baixo aqui que eu não quero mais. O meu assunto está aqui agora, ó. O meu assunto está aqui. Tá bom? O que eu sei? Que este ângulo é 150. Tá? Então, né, dois jeitos de fazer. Vou chamar isso aqui de Vx, tá? Mais ou menos como vocês fazem na física. Vy. Então, o vetor V1, né, eu tenho Vx, eu tenho Vy e vou achar esses caras. Então, vamos lá. O Vx, tá? Aquele número aqui, esse número que eu preciso.
eu olhei para este triângulo. Tá bom? Se eu olho para esse triângulo, eu estou enxergando este cara. Da trigonometria, relações métricas no triângulo retângulo, eu sei que aquele amarelinho, o que é? É a hipotenusa, que é o tamanho do V, 3, vezes o cosseno de 30. Mas peraí, preciso prestar atenção, lembra? Então aqui eu tenho que pôr um menos. Muita gente fez o seguinte, não usou isso, tá? E disse que o V de x era 3 cosseno de 150. Isso também tá bom. Não vai botar o menos aqui, porque o 150 já vai me dar o negativo. Tá bom? Então, isso aqui quanto dá? Menos 3 cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui dá menos 3 raiz de 3 sobre 2. Então, vou apagar aqui. O V1 igual menos 3 raiz de 3 sobre 2. O Y, VY, acho que dá para enxergar aqui, né? O VY, 3 seno de 30, 3 meios, tá bom? Ó, seno, estou de novo olhando nesse triângulo. De novo, aqui não tem, de novo, eu posso escrever 3 seno de 150, tanto faz. Tá? Então, a resposta, 3 meios, escrever bonitinho, 3 meios, menos raiz de 3 e 1. Essa era a resposta. Tudo bem? Então, fechando essa questão, o que eu gostaria de salientar para vocês? Pensem bem o que é ângulo entre dois vetores. Ângulo entre dois vetores. Então, todo o raciocínio desse exercício estava pautado nesse conceito. Tá bom? Assim terminamos a questão 4. Bom, finalmente chegamos à última questão. A questão 5 era uma questão, vamos dizer, teórica, né? Não sei se eu posso dizer assim, mas pediu uma demonstração. Tá bom? Então, vamos entender o enunciado primeiro, para depois embolar tudo. Então, no R3, tenho 2 pontos no R3. 2 pontos no R3. O ponto A e o ponto B. Tá bom? Use paralelismo de vetor. 2 vetores são paralelos quando? Quando eu consigo escrever um como combinação linear do outro. Tá? Então, isso já era uma coisa que eu precisava saber. Para mostrar que o ponto C, simétrico, de A em relação a B. Então, qual é a definição de simétrico? Ó, imagina essa reta, tudo bem? Se o ponto C é simétrico desse em relação a esse, eu faço isso. Tudo bem? E aqui está o ponto C, tá? Ele fala em paralelismo. Bom, né? Porque eu estou olhando para cá, paralelismo de vetor, estou vendo um monte de vetores paralelos. Por exemplo, eu estou vendo o vetor AC paralelo ao vetor AB. Quer mais? Estou vendo CA paralelo a BC, CB. Bom, tem um monte de vetores paralelos. Então, até aqui foi bem. O que ele quer que a gente expresse? Este ponto. Agora, precisa tomar um pouco de cuidado no seguinte. Eu não estou pegando um ponto, multiplicando por 2 e subtraindo outro ponto. Isso não tem muito sentido. Mas nós deixamos muito claro para vocês, quando a gente fazia, né, a notação de Graz, não lembra dessa história? Que eu faço B menos A, isto é uma notação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explorar paralelismo de vetor, esta notação, para conseguir fazer isso. O que está escrito aqui é o seguinte, olha, a primeira coordenada de C, o x lá do ponto C, como é que você acha? Você pega 2 vezes o x do ponto B menos o x do ponto A. Então, isso aqui é um jeito de escrever uma condição algébrica grandona. Então, a gente simplifica. Mas, pelo amor de Deus, isso é notação. Então, vamos lá.
Bom, agora acabou, né? O que eu posso olhar para cá? Vou olhar esses vetores que eu pus aí. Paralelismo. Estou olhando, estou enxergando que o vetor AC é 2 vezes AB. Tá bom? Usei o que o exercício pediu. Agora vou olhar para cá e vou começar a pensar no Grassmann. C menos A, já fizemos um monte de vezes isso hoje. 2 vezes B menos A. Bom, daí, né? O que eu posso fazer? Né? Daqui está virando álgebra, né? Pequenininho. Mas sempre pensando 2A, ou desculpa, 2B menos 2A mais A. Então, olha, essa nomenclatura me diz assim, ó, que eu tenho lá o ponto C, XC, YC, ZC, porque eu sei que eu estou no R3. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, olha, isso daqui, o XC, é igual a 2 vezes, quer dizer, eu vou fazer a conta aqui para terminar. Vai dar 2B menos A. Então, eu estou dizendo que o XC é 2 vezes o XB menos o X do ponto A. É isso que eu estou dizendo. Então, para não ficar escrevendo dessa vez o Y e o Z, a gente usa essa notação. Então, resumindo, consegui demonstrar o que a gente queria. Usei paralelismo, usei a notação de Grassmann, sim? Continuei nesta notação e provei o que eu queria. Tudo bem? Com isso, a gente encerra a nossa resolução da P1 do noturno de GA e espero que todos tenham aproveitado bastante. Obrigada.